Bom, em primeiro lugar, você precisa saber como os dados pessoais tramitam dentro da sua organização, né? Você precisa realmente documentar esse processo, né? Você tem os seus processos, né, de venda, né, de atendimento, e você tem os processos de tratamento de dados pessoais que estão permeando todas as ações da sua organização. Então, você precisa saber, por exemplo, quais são os dados pessoais que você tem, para que finalidade, né? A gente já pode até entender, como a gente está falando sobre RH, sobre recursos humanos, né? Quais são os dados necessários, né? Para uma contratação, por exemplo. São muitos, são extensos. Em alguns casos, se pede até a certidão de nascimento dos filhos, né? Então, é uma quantidade de dados muito grande, né? Pode conter dados sensíveis também, né? E é para uma finalidade específica, mas nem todos, né, os dados são coletados para a mesma finalidade, né? Como o Cláudio bem lembrou, existe uma relação, um tratamento de dados que acontece antes da contratação, que é num eventual processo de seleção, né? Existe um outro processo de tratamento completamente diferente, que é a gestão da relação de trabalho, né? Que é onde você vai pegar todos os documentos que você é obrigado por lei, né? A coletar as informações que você é obrigado a coletar, você é obrigado a compartilhar alguns dados também com órgãos públicos, por exemplo, né? E você Aliás, precisa. doutor Júlio, o Sim, compartilhamento com órgãos públicos, eu acredito que não há necessidade do consentimento, né? Porque isso, bem na observado. trabalho ele está apoiado na própria lei. A lei dá ao empregador a condição para que ele forneça aos órgãos públicos os dados, né? Eu acho Exa que aí não há necessidade do consentimento, né? Exatamente, bem lembrado, tá? Inclusive, um pouco mais para frente aqui, o senhor vai detalhar um pouco melhor essa questão para a gente, né? Que ela é bem oportuna, bem lembrada, porque há um mito, né, de que tudo se resolve com um termo de consentimento, né? Então, não é bem assim. Existem ocasiões em que ele atende, existem ocasiões que ele não atende, né? Mas, enfim, eu estou exemplificando aqui algumas questões que precisam ser identificadas no seu departamento de recursos humanos, né? O local do armazenamento, né? Como que é feita a coleta, se você tem algum operador, né? Se você tem algum fornecedor que faz alguma parte do tratamento de dados, por exemplo, se ele armazena os dados, né? Se ele coleta os dados para você, enfim, você precisa saber e precisa documentar. Isso precisa ficar no registro de operações de tratamento de dados pessoais, que também é chamado aqui no Brasil, né, por alguns profissionais, né, do ramo, como inventário, né, dos dados pessoais, né, que você realmente consegue mapear, identificar onde eles estão, por que estão, né? Porque ele é uma coisa que tem valor para a empresa, ele é um ativo da empresa. Então, ele pode ser tratado aí do ponto de vista de um item a ser inventariado, né?